Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa grande aula aqui sobre fundos imobiliários. Erros que você não pode cometer investindo em fundos imobiliários em 2024, mas na verdade isso aí serve como regra geral para sempre, porque a classe de ativo só vai mudar se mudar alguma legislação, alguma regra específica, então isso vale para a eternidade. Então, em primeiro lugar, parabéns por estar aqui assistindo a esta aula, aproveitando a minha bagagem de 9 anos como investidor, mais 5 anos como assessor barra consultor de investimentos. Vou trazer aqui para você basicamente o que eu aprendi errando lá na frente com o meu próprio dinheiro e que eu fui corrigindo ao longo do tempo e hoje isso se reflete em resultado no bolso dos meus clientes e fatalmente vai se converter em resultado no seu bolso também, porque você vai aprender as premissas que eu tenho para investir em fundos imobiliários, tá? Primeiro, um geralzão aqui. O que é fundo imobiliário? Fundo imobiliário é um tipo de investimento em condomínio fechado, que as pessoas colocam dinheiro, existe a figura de um gestor, de administrador, que vão fazer investimentos em imóveis e você vai ganhar parte de aluguel proporcional à quantidade de cotas que você comprou. Em um resumo bem grosseiro, isso é investir em fundos imobiliários. Existem algumas características aqui que um fundo imobiliário precisa distribuir para os cotistas 95% do que se arrecada de caixa. Então, eventualmente você vai receber mais dinheiro, o normal é receber de uma forma estável. Às vezes um fundo imobiliário tem um inquilino que sai, mas aí você tem vários imóveis e isso representa pouco financeiramente para você, cotista. Então, existem inúmeras situações aqui que a gente tem que descrever, mas eu quero focar aqui nos erros que você não pode cometer, naquilo que eu vejo que as pessoas mais erram, insistem em errar e você a partir de hoje não vai mais cometer esse erro, tá? Vamos direto ao ponto aqui, aproveitando que o nosso tempo é escasso e vem para a tela do computador aqui comigo, tá? Os erros que você não pode cometer investindo em FII. Eu fiz alguma lista aqui e vou trazer os pontos principais, mas eu vou responder perguntas que eventualmente venham a acontecer aqui. Fiquem tranquilos, tá? Bom, como é que eu vou desenhar aqui para vocês? O primeiro erro, que é o mais comum, que precisa ser listado aqui, é isso aqui, ó. Focar em dividend yield. E eu digo que você precisa focar, obviamente, em dividend yield, mas na medida certa. Existem outras coisas que você tem que olhar que são tão importantes quanto o dividend yield, né? E então, o que é, bem dizer, o dividend yield? É o valor mensal que você vai receber, mas o dividend yield é medido em percentual. Ele é isso aqui, ó. Dividend yield é igual o valor que você recebe no mês de dividendo dividido pelo valor da cota que você pagou. Isso aqui daria um dividend yield de 1%. Então eu investi R$100 numa cota, recebo 1% ao mês, estou recebendo um dividend yield de 1%. O que normalmente as pessoas fazem? Leigo. Entra num site, aqui eu estou entrando no Funds Explorer, tá? As pessoas falam, tem que pegar, não pode pegar o dividend yield de um mês só, né? Tem que pegar o dividend yield de 12 meses, pelo menos. Tá bom, vamos pegar o dividend yield de 12 meses aqui. Aí a gente coloca aqui para selecionar. Coloca aqui para selecionar pelo dividend yield. E aí a gente vê aqui alguns pagando 189%, 178%, 166%. Aí eu te pergunto, é normal, é saudável você receber 166% do valor que você investiu em um mês? Isso aqui é uma média? Não é saudável, né? Isso aqui é uma aberração de algum evento que aconteceu específico com esses fundos imobiliários que deixaram o dividend yield distorcido. E isso é uma coisa que você tem que fugir. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver. Vamos lá, vamos pensar em por que uma pessoa investiria em fundos imobiliários e não em renda fixa. Bom, porque fundo imobiliário
deve pagar melhor, né? Senão não faria sentido investir. O mercado funciona assim. Existe um prêmio de risco ao investir em fundo imobiliário que você tem uma chance de ganhar mais do que investindo em renda fixa. Quanto que está pagando a renda fixa hoje? Está pagando um pouquinho abaixo de 1%. Tá? Mas quanto que é a média de uma taxa livre de risco aqui no Brasil, um investimento que você faz sem risco? Dá para se dizer que é uma média entre 0,6%, 0,7% talvez. Então é isso que a gente tem que buscar de rendimento mensal de aluguel e ainda contar com uma valorização da cota, porque esse valor que entra de 0,6, 0,7 é isento de imposto de renda já. Então, 0,6%, 0,7%, se a gente for fazer isso aqui ao anualizar isso, a gente pega vamos ensinar vocês que não é uma conta de padeiro que se faz. Ó. A gente pega aqui 0,7% ao ano, 100 divide 1 mais. A gente tem o 1,1 aqui. Aqui, a gente vai fazer a taxa que eu quero sobre a taxa que eu tenho. Então, eu tenho a taxa de um mês, certo? 0,7% em um mês. Eu quero em 12. Então, faço aqui, ó, 12. Eu coloco aqui em cima. 1 menos 100 vezes 8,7% ao ano. Esse é o valor de alguém que quer fazer a conta reversa também, é 8,73. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, 100 divide 1 mais, ficou 1,09. Aí eu quero tirar do ano e passar para o mês. Então eu coloco 1, Enter, 12 divide, coloco aqui 1 menos 100 vezes, 0,7 no mês. Esse é o rendimento aqui. Então dá 8 e pouco no ano. Né? É um investimento que está recebendo só de dividendos mensais, fora a valorização da cota do fundo imobiliário. A gente tem que entender aqui que um dividend yield acima de 8 e pouco, acima de 9, é um dividend yield muito bom, e acima de 10, 11 talvez seja bom demais para ser verdade. Né? E sempre que um dividend yield é muito alto, ele é acompanhado de um risco alto também. Tá? Coloca isso na cabecinha. Então o que a gente faz? Os leigos vêm aqui e olham o dividend yield, pegam os mais altos. Nós, sabendo desse contexto todo, a gente vem para os que estão abaixo de 10%. Alguns eventualmente ainda vão pagar 11%, mas tem risco. Ó, GT, WR é um fundo imobiliário monoativo, monoinquilino, só tem um inquilino, se ele sair, acabou tudo. BBPO, fundo de agência bancária, cadê BBPO? Sumiu aqui. Também paga um valor alto porque agências bancárias estão sendo extintas. Então, a gente desce um pouco mais para baixo de 11 aqui para tentar pegar alguma coisa mais plausível, né? Mais aceitável. Então, aqui, ó, abaixo de 11 já chegamos em alguns. Ó. Ok. Agora, a gente já sabe que o dividend yield ele é importante, mas ele não é tudo, tá? A gente tem alguns filtros para fazer além do dividend yield também, que é a questão do preço. Isso aqui também, que é o PVP, é importante, mas a gente não vai falar agora, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui, dando um exemplo prático sobre o dividend yield, é o seguinte: o que acontece em algumas ocasiões, tá? Supondo que a gente tem um investidor A que comprou uma cota por R$100 de um fundo imobiliário, tá? Em um determinado momento, essa cota passa a valer 120. Ok? E aqui,
Vou fazer a partir desse aqui, ó. Aqui a gente tem o investidor B, que também investiu R$ 100 em um outro fundo imobiliário, que a cota dele na frente ali ficou valendo R$ 80, certo? Bom, o que a gente consegue inferir disso daqui? Houve uma valorização da cota em um deles, houve uma desvalorização da cota no outro. Nesse caso aqui, o dividend yield é de 0,8% ao mês. Nesse outro caso aqui, o dividend yield é de 1% ao mês. O que vai acontecer aqui? Provavelmente numa conversa de boteco, o investidor B vai conversar com A e vai perguntar, quanto é que é teu yield? Quanto está ganhando de yield? Aí o cara fala, é 0,8%. E aí vai perguntar, e o teu? O meu é 1%. Mas 0,8%, tu não sabe investir em fundo imobiliário, né? É o que essa conversa, é o rumo que essa conversa chegaria. Mas vamos ver em termos absolutos quanto que cada um estaria recebendo aqui. Olha só, vou zerar a calculadora aqui. A gente pega aqui 120, Enter, 0,8%, dá 96 centavos por cota. Então vamos anotar aqui, ó, 96 centavos por cota. E esse caboclinho aqui, vamos ver quanto que ele estaria recebendo. 80, que é o valor da cota, ele está recebendo 1%, 80 centavos. Então veja que o cara está dando risada de um cara que tem um yield menor, mas está recebendo mais dinheiro que ele. Viu como a coisa é bizarra aqui? E ainda eu tenho um outro conceito para apresentar para vocês aqui, que é o conceito de yield on cost, que é o yield que você está recebendo não sobre o valor da cota agora, que é como é o dividend yield, é sobre o valor que você pagou, sobre o custo que você teve no investimento. Então, se o caboclinho aqui, o A, pagou pagou R$ 100, desculpa, na cota, ele está recebendo um yield on cost de 0,96%. Ao passo que o guerreirinho aqui de baixo está com yield on cost de 0,8%. Então, na verdade, o yield on cost ele é mais importante do que o dividend yield, porque o yield on cost mostra quanto que você pagou, quanto que você está recebendo. É sobre o investimento literalmente feito. Tá? Então, aqui estão lições importantes sobre o não focar em dividend yield. Bem, então, passado esse primeiro ponto, eu quero ir para o segundo ponto daqui, que é o investir sem saber o que está comprando. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas são preguiçosas. A gente está na tela de um computador, olha os números, quanto que eu vou receber, vou receber tanto, ok, beleza, comprei. E aí a pessoa não sabe o que ela está comprando. Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Ó. Eu entro aqui no fundo HSML11. Olha como é simples a coisa. Eu entrei aqui no Funds Explorer, tá? No Funds Explorer, eu venho aqui embaixo e já consigo ter acesso aos ativos, aos shoppings deste fundo imobiliário. Aqui eu tenho o endereço, tá? Ou posso muito bem entrar aqui, ó. E as pessoas não fazem isso, tá? Ó, Shopping Uberaba. Entro no site do shopping. Por que não? Por que eu tô entrando, comprando cotas de um fundo imobiliário de um shopping e eu não sei quais lojas tem nesses shoppings? Qual que é o público que frequenta? Então, eu venho e entendo que eu estou comprando. Ó, tem 200 salões comerciais, 1.800 vagas de estacionamento, já sei até quanto estacionamento tem.
750 mil consumidores por mês. E aqui eu tenho a parte, enfim, comercial do shopping, né? Tem cinema, posso entender as lojas, saber o que tem na praça de alimentação. A partir daqui eu até posso entender qual é o público que frequenta esse shopping. Mas eu ainda tenho uma outra alternativa, eu posso entrar no HSML11RI, que é o site de relação com o investidor deles, que eles têm uma prestação de contas a fazer, né, por lei. Então aqui eu já vejo, olha que legal, tem um shopping aqui, vamos descobrir daqui a pouco que shopping é este. Eu venho em central de resultados e eu consigo monitorar através do relatório gerencial o que os shoppings têm. Ó, o Uberaba aqui, ó. O que eu posso entender daqui? O que o gestor está achando do fundo? Ele fala sobre inflação, etc. Ele fala sobre novas emissões. Ele fala sobre detalhes importantes de estratégias, ó. Então, a gente consegue ver a receita financeira, as despesas, o resultado operacional, aí a distribuição de dividendo, né, por cota, expectativa aqui do fundo, ó, de ficar nessa faixa aqui. E aí eu consigo ver detalhadamente em cada shopping também a composição da receita. Aqui é no geral ainda, né? Mas ó, cada shopping aqui tem um shopping que tem 22% da receita vem desse shopping. Aliás, aqui ó, 65% vem de AMM. Vamos descobrir o que é AMM. NOI, eu sei que é Net Operation Income, é a operação o lucro que veio de que lugar. Aqui são os shoppings, né? Agora vamos descobrir, ó, estacionamento, MM, vamos descobrir aqui, ó. Aqui os shoppings, MM, Mall and Media, aluguel percentual, AMM, aluguel mínimo. Então tá aqui, ó. Estacionamento tem 20% quase de receita. Composição das vendas, ó. O SPM é o que mais vende. SPM é o Pátio Shopping Maceió. Olha que interessante. É isso aí. E aí aqui tem número de vagas, quantidade de lojas, taxa de ocupação. Tem algumas lojas que estão livre, tipo o metrô Tucuruvi é o que tem mais vacância física aqui, é menos ocupado. Então tá aqui, ó, informações sobre o shopping. Então você pode entrar e fazer um tour, ó, sobre todos os shoppings para conhecer o que você está comprando. Ah, dá trabalho. Dá um trabalho no início para você entender e tomar a decisão que faz sentido. Depois é só acompanhar o relatório gerencial aqui e ler rapidamente, passar o olho aqui se aconteceu alguma coisa em especial em cada um deles. Ó. Em outubro de 23 teve um aumento de 1% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já o NOI cresceu 3%, então lucrou mais. Olha aí, variação positiva. Então tudo isso, ó, o Coco Bambu aqui, inauguração no Coco Bambu no Granja Viana. Olha aí que legal, baita restaurante. Então é isso, com certeza vai aumentar a receita aqui do shopping Granja Viana. Vamos ver nos próximos relatórios. Então tu vai acompanhando isso e sabe como a coisa está acontecendo. Ó, o metrô Tucuruvi teve uma variação de menos 12%. Então tudo isso é acompanhar o fundo imobiliário que você investiu. Tá? Esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem. E existe um erro que vincula o ponto 1 e o ponto 2 aqui, que é a pessoa procurando, normalmente os fundos com maior dividend yield são fundos de papel, como por exemplo o IRDM 11, Iridium, ó, 12% de dividend yield, beleza, mas aí é um fundo de papel, ele não tem imóveis. Você sabe o que é um CRI?
uma sociedade de propósito específico, você sabe o que é? Não, então não entra onde você não foi chamado, não está fora da tua zona de competência. Ó, IRDM 11, RI. Só para você entender que aqui não existem imóveis, existem CRIs. Fundo, relatórios mensais. Vamos ver o relatório de novembro de 23. Olha só. Essa aqui é a carteira do fundo, ó. CRI são certificados recebíveis imobiliários. Então, ela basicamente empresta dinheiro fazendo um negócio com securitizadoras ali que tem o risco atrelado a empresas. Aqui, ó, Fasol, Alphaville, e normalmente, ó, tem umas que é fundo soberano, ok, Caixa. Mas tem alguns investimentos com maior risco, mas que também paga bem, ó. IPCA mais 9, olha que top. IPCA mais 10, alguns são mais arriscados. E aí existe um certo risco de calote aqui também. Então, se você não sabe avaliar isso ou olhar a fundo, não desce pro play. Se você não sabe jogar, não desce pro play. Tá? Então, saiba onde você está alocando seu dinheiro é o segundo erro. Aliás, é investir sem saber o que está comprando é um segundo erro. O que vocês estão achando da aula até aqui? Boa, né? Aprendendo de graça sobre fundo imobiliário. Aqui a gente tem também um outro erro que é não entender a diferença entre high yield e high grade. Isso aqui serve até para investimentos em renda fixa. Existem investimentos high yield, ou seja, retorno alto. Lembra, retorno risco também é alto. E high grade, que são investimentos mais seguros, que são altos em segurança. Normalmente esses high grades vão pagar menos do que os high yields. E você pode distribuir uma carteira de fundos imobiliários justamente pensando em deixar um percentual mais baixo em investimentos high yields, ou seja, mais risco para ganhar mais e concentrar mais em high grades, e não fazer o que os amadores fazem, que é buscar só rendimento, só quero retorno, não olho, não entendo o risco e, portanto, não olho, e depois acontecer o que aconteceu com alguns fundos de papel nos últimos tempos, por exemplo, o HCTR. Imagina você investir nesse fundo imobiliário aqui, ó, que estava a R$ 150, R$ 160 o valor da cota lá no auge em 2019, e depois foi caindo, e em 2023/2024 o valor da cota está abaixo de R$ 50, 39, 37 hoje, né? Ou seja, do pico teve uma desvalorização de 76%. Também é um fundo de papel, assim como o DEVA 11, acho que também teve 70% de desvalorização. Então não adianta, não existe almoço grátis no mercado, tá? Entenda então o que é high yield, o que é high grade, principalmente quando se fala de fundos imobiliários de papel, tá bom? Mais um, não acompanhar a carteira. Aqui nesse ponto você pode acompanhar sozinho ou você pode ter um assessor ou um consultor que faça esse acompanhamento por você. E o que significa acompanhar a carteira? Significa você estar por dentro do que está acontecendo dentro dos fundos imobiliários que você comprou. Afinal, você comprou um fundo imobiliário, o fundo imobiliário já é seu. Você é dono de parte de imóveis. Nada mais justo do que você conseguir entender o que está se passando naqueles imóveis, como eu mostrei ali no caso dos shoppings. E eu vou dar um outro exemplo agora, que eu vou entrar aqui no BTLG11RI, vou entrar num fundo de logística
para mostrar para vocês aqui também. Você pode se cadastrar no mailing, ó, mensalmente aqui o pessoal vai mandar e-mail para você para falar o que está acontecendo. Você não precisa acessar de forma ativa, mas aqui tem no fundo, na central de downloads, o relatório gerencial é o mínimo, tá? O mínimo que você vai acompanhar é o relatório gerencial, que ele é composto basicamente pelas informações básicas do fundo. Ó, tem uma parte de comentários do gestor, tem a parte de movimentações aqui, aquisições e tal. A localização dos imóveis, obviamente, você tem que saber. Não há como investir num fundo imobiliário sem saber isso. Composição da receita, ó. Aqui está a mensagem aos investidores. Conclusão de venda aqui são os highlights. Normalmente nessa primeira página aqui são os highlights, né? Quitou sem multa, último CRI, ó, tinha CRI na carteira. Último CRI indexado ao CDI. Conclusão de venda do imóvel BTLG Dutra, então teve venda, ó, lavrou escritura. Então provavelmente vai cair grana para investidores desse fundo que não é recorrente. Vamos ver o fato relevante. Ó. Informar. Em complemento dos fatos relevantes tal, o fundo lavrou escritura de compra e venda referente ao imóvel tal. Recebeu o saldo do preço montante de 40 milhões, equivalente a 50% do preço total de 81, pagamento final. O lucro gerado pela operação foi de 23 milhões, correspondente a 0,83 por cota, dos quais metade já foi distribuído. Então, é esse tipo de informação aqui que você tem que pegar, tá? E tem que estar atento quando você vai investir em fundos imobiliários. Então, chegando nos 30 minutos de aula aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, há uma responsabilidade, porque você está fazendo um tipo de investimento e você tem que ter esse acompanhamento. Então, fazendo um retrospecto geral aqui de tudo que foi falado. Não foque apenas em dividend yield. No meu treinamento, meus primeiros aluguéis, eu mostro o que você tem que olhar para ver se um fundo imobiliário vale a pena comprar. Investir sem saber o que está comprando é outro erro básico, você tem que saber. Não entender a diferença entre high yield e high grade. Você tem que saber a proporção de risco que você está correndo diante do que você está ganhando. E não acompanhar a carteira, de não ler relatórios gerenciais, não demonstrar o mínimo interesse pelos seus investimentos e pelo seu dinheiro, por consequência, né? Bom, dito isso, já quero estender o convite para você aqui que chegou até esse final. O treinamento Meus Primeiros Aluguéis é um treinamento completo para você entender e conseguir montar uma carteira de fundos imobiliários da forma como tem que ser feita. São anos de experiência investindo em fundo imobiliário, montando carteira de fundos imobiliários para clientes, e agora eu decidi consolidar tudo que eu sei e jogar dentro de um treinamento, de um curso que vai ensinar outras pessoas e por um preço extremamente acessível. Agora a gente vai fazer um preço promocional para você que está assistindo essa aula, não ficar de fora disso. É um valor irrisório que você recebe em aluguéis ali em questão de poucos meses investindo. Espero que você aproveite essa oportunidade, entre nos Meus Primeiros Aluguéis, e eu te espero do outro lado da tela, né? Para você que não vê que é o momento para você investir agora, fique tranquilo, vai chegar esse momento e podem contar comigo. Me sigam no canal no YouTube, me sigam no Instagram, eduardo.gbarreto. Meu YouTube é Eduardo Barreto Finanças e Investimentos, e é o que eu tenho para passar para vocês hoje. Tá? Muito obrigado, um grande abraço, um ótimo descanso para você e até a próxima. Nos vemos por aí.